Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Um dia onde o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos livrado, tem dado ordem aos seus anjos para que nada e ninguém possa nos derrubar. Um dia onde a confiança, a certeza e a convicção que Deus é bom o tempo todo esteja no meu, esteja no seu coração. Vamos agradecer por todas as grandezas, por todas os grandes feitos do Senhor na minha e na sua vida. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em Teu nome, Jesus, nós oramos, em Teu nome nós agradecemos. Somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Obrigada, Jesus, porque até aqui a Tua forte e poderosa mão tem nos ajudado, tem nos conduzido, tem nos direcionado, Senhor. Tem nos dado estratégia, Senhor, mediante a todos os desafios, mediante a todos os inimigos que se levantam, Senhor. Tira do nosso caminho, Jesus, todas aquelas pedras de tropeço, Senhor, todos aqueles enganos que nos fazem enfraquecer, que nos fazem muitas vezes pensarmos em desistir, que nos fazem desanimar, Senhor. Eu declaro sobre esse dia um dia de bênção, um dia de vitória, um dia na Tua presença, Pai. Um dia onde sabemos que o Senhor tem cuidado, Senhor, que o Senhor tem nos livrado, que o Senhor tem nos guardado, Senhor, que os Teus anjos estão de fato, Senhor, acampados ao nosso redor, da nossa casa, nosso trabalho, Senhor, das pessoas que nós gostamos, não só sobre nós, mas tudo aquilo que importa para nós, pois sabemos que o Senhor é um Deus que se importa com todas as coisas que nós nos importamos, Senhor. Peço a Ti, Senhor, nos dá clareza, nos dá discernimento, nos traz revelação, Senhor, da Tua palavra, Deus, nos traz de uma forma, Senhor, que nós não ficamos com dúvida que o Senhor está falando ao nosso coração, que o Senhor está falando à nossa mente. Pai, nos traz revelações novas que nunca antes vemos dessa forma, que nunca antes, assim, olhamos para esse versículo, para esse capítulo, de uma forma que o Senhor vai nos revelar hoje, Pai. Fala conosco nesse dia, fala conosco nessa manhã, fala conosco, Senhor, de uma forma especial, de uma forma individual, Senhor, onde o nosso coração seja ministrado com as Tuas verdades, nosso coração seja ministrado com aquilo que nós precisamos, não com aquilo que nós queremos. Leva cativo, Senhor, nossa mente, pensamentos, sentimentos e emoções, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, tudo e qualquer coisa que rouba a nossa atenção da Tua palavra, que rouba a nossa atenção daquilo que o Senhor tem a falar conosco, nós repreendemos e paralisamos em nome de Jesus. Peço a Ti que toda arma forjada e toda a tentativa do inferno de paralisar a gravação ou até mesmo esse vídeo chegar àquele que precisa, eu repreendo em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor. O Espírito Santo vai convencendo esse coração que nesse exato momento está recebendo esta oração, Pai. Vai colocando o Teu bálsamo, vai colocando o Teu alívio, Senhor. Eu não sei quais são as dores, eu não sei quais são as dificuldades, mas nesse momento, Senhor, eu intercedo por cada vida, Senhor, que está diante desse telefone, diante dessa televisão, desse computador, Senhor, recebendo a Tua mensagem, Senhor. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa o bálsamo, o renovo, a alegria transbordante que o Senhor tem para nossas vidas, Pai. Eu abençoo a vida de cada um, Senhor. Eu declaro bênçãos e glórias sem medida, Senhor. Eu declaro que os céus estão abertos, que neste momento os Teus anjos, Senhor, leve, Senhor, tudo aquilo que precisam. Se for uma doença, seja repreendida e caia por terra. Se for uma doença na alma, de mente, pensamentos, emoções e sentimentos, o Senhor traga o alívio, o Senhor traga a direção para esse coração aflito e contrito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa-me, ó Deus, como canal de bênção, como ferramenta útil para a Tua obra. Que todo eu, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que da minha boca saiam palavras de vida e não palavras de morte. Que toda e qualquer, Senhor, ação demoníaca, ação maligna, Senhor, que possa impedir o chegar dessa palavra, o ministrar dessa palavra, seja cessados e paralisados agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, Deus maravilhoso. E ontem nós estávamos falando do momento onde o orgulho de Amã leva toda uma nação a pagar um alto preço, um preço de morte, onde ele queria ser exaltado, teve o seu orgulho ali ferido, porque Mordecai não se curvava e nenhum judeu se curvaria, porque afinal de contas é o que eles acreditam até hoje, eles não se curvam. Então, por ele ter todo aquele orgulho, ele condenou toda uma nação, ele ludibriou o rei
com as suas mentiras, e o rei fez um decreto onde estava marcado dia e horário para toda uma nação ser assassinada covardemente, como nós falamos ontem, de uma forma sem defesa, de uma forma que não tinha como eles não serem mortos. Mas a salvação vem, o socorro vem. Quando nós olhamos para o Senhor, nós levantamos nossos olhos, levantamos o nosso clamor, assim como foi feito Mordecai, que ele rasgou as suas vestes, ele rasgou e falou: Senhor, o nosso socorro, o nosso alívio vem exclusivamente do Senhor. E dessa forma, ele alcançou favor e graça. E o Senhor é quem trouxe estratégias, o Senhor é que trouxe caminhos para que aquilo não acontecesse. E foi dessa forma que nós vemos no capítulo 4, né? Que o Senhor trouxe alívio, o Senhor trouxe socorro para aquele povo. No capítulo 4, do 12 ao 14, diz o seguinte: Mordecai fica na frente do castelo com roupas de saco, com cinza na cabeça, como era costume, e as servas de Ester, e vem a toda aquela situação. Eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo, vão até a rainha então e falam que o seu tio, o Mordecai ali está, na verdade eles não sabiam ainda que era tio dela, tá naquela situação, mas sabia que eles tinham algo ali de alguma familiaridade. E ela procura saber o que está acontecendo. Até o presente momento, ela não sabia o que estava acontecendo, ela não sabia desse decreto, ela não sabia de toda essa maldade que já estava circulando há algum tempo. Estima-se que até esse momento já tinham se passado 5 anos do casamento de Ester com o rei Xerxes. Então já tinha passado ali um tempo bem comprido e ela estava lá no seu harém, junto com as suas servas, com as suas criadas. Foi quando a notícia chegou até ela e ele dá a notícia desse grande assassinato, né? E no capítulo 4 e o versículo 12 diz da seguinte forma: vou começar pelo 11. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que entrar no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender o cedro de ouro para que viva. E eu, esses 30 dias, não sou chamada para entrar ao rei. Neste momento, os recados de Mordecai já tinham chegado a Ester, e ela fala que há 30 dias ela não tinha sido convidada a estar na presença do rei. E que, de certa forma, nesse momento, a gente meio que consegue perceber ou imaginar que ela deu ali meio que uma tirada de corpo, falou assim: mas eu não fui chamada, eu não posso entrar assim de qualquer jeito na presença do rei. Foi como se ela tivesse, ela não tem o que fazer, mais ou menos isso, não tô falando, tá? Mas é com base assim no que a gente lê, dá mais ou menos a entender isso. E aí ela pega e fala que não tinha sido chamada. E fizeram saber Mordecai as palavras de Ester. Aí Mordecai recebe o recado e devolve esse recado. E ele diz o seguinte: então disse Mordecai o Mardoqueu, que tornasse a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo, em teu coração, na tua mente, que escaparás da casa do rei, mais que todos os outros judeus, porque se de todo te escapares, neste tempo o socorro e o livramento virá de outra parte para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para esse tempo que foste levantada neste reino. Então aqui ele dá uma intimada nela e fala: olha, se você não se levantar, se você não se posicionar, não tem problema. O socorro e o livramento, ele vai vir de qualquer forma, porque o Senhor não depende de você. Mas lembre-se, será que não foi para esse tempo, para esse momento que o Senhor te colocou nessa posição de rainha? Da mesma forma somos nós. Será que não foi para esse tempo, para esse momento que o Senhor te colocou, onde o Senhor te colocou, no emprego que você está, na família que você tem, na situação que você vive hoje? Às vezes o Senhor precisa apenas que você
Como Esther, se coloque na posição e entenda que nada que acontece na minha e na sua vida acontece por acaso, acontece sem um propósito. Foi nesse momento que os olhos de Esther se abriu e ela compreendeu que ela não estava ali por acaso, ela não estava ali só para estar ali, ela tinha um propósito e que esse propósito ia muito além até mesmo da sua vida. Continuando no versículo 15, diz o seguinte, a resposta de Esther. Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai à junta a todos os judeus e se achem em Suzã, e jejua por mim. Não comeis e nem bebeis por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e pereço. Então Mordecai fez o que conforme Esther e conforme a tudo quanto Esther ordenou. Ou seja, em outras palavras, Esther entendeu ali o seu propósito, só que ela entendeu o seu propósito, ela já foi agir? Não, ela foi buscar no Senhor. Apesar do livro de Esther ter essa curiosidade que nós não encontramos a palavra, deixando claro, a palavra Deus, vou orar a Deus, vou falar com Deus, a gente não encontra isso no livro de Esther, mas todo tempo percebe-se uma busca pelo Senhor. O seu tio, ela foi jejuar e foi orar. Se ela foi orar, ela foi buscar no Senhor qual a direção correta, qual a estratégia que o Senhor daria para ela, qual o livramento que ela se coloca na posição de que, bom, eu sei que eu não posso entrar na presença do rei sem ser convidada. Se ele não levantar o cedro, eu morrerei. Mas se ele levantar, acharei graça, acharei favor aos olhos do rei. E foi isso que ela fez. Ela entendeu que a vida dela estava disponível para o Senhor usá-la como ele queria, como bem apraz. Neste momento, ela compreende que ela se colocando na posição, ela estava na dependência única e exclusivamente do Senhor. Ela não dependia de ninguém, que era ela e Deus naquele momento. Então ela se propôs a buscar, Senhor, eis-me aqui, usa-me como instrumento, como ferramenta, eu estou disponível. Então o Senhor me usa. Se eu tiver que morrer, morrerei, mas não deixarei de cumprir o meu propósito, a qual fui designada para cumprir. E assim ela fez. Então assim, estou resumindo a história. Assim Esther se preparou com as suas servas, se preparou com seus criados, todos jejuaram por 3 dias de jejum total, nem comeram nem beberam, se prepararam. Esther se preparou exteriormente também, porque lembra que o rei, ele é uma pessoa, a pessoa que precisa da aparência, ele é atraído pela aparência. Então, Esther primeiro preparou o seu espírito, primeiro preparou a sua alma, confiou no Senhor, o Senhor fortaleceu, o Senhor encheu ela de coragem. Quando nós buscamos no Senhor, o Senhor nos enche de coragem, de força, de ânimo, de vigor. Muitas vezes nós nem sabemos como que vem essa força, mediante a tudo que está acontecendo ao seu redor, na sua vida, na sua casa, na sua família, e por onde você passa parece que é tragédia, parece que é problema e tudo mais. E foi assim, Esther se posicionou, Esther se fortaleceu na presença do Senhor, mas ela não ficou por isso. Ela foi lá, ela se perfumou, ela se embelezou, ela ficou atraente aos olhos do rei, porque o rei era um homem extremamente visual. Para ele o que importava era a aparência, não a essência. Mas Esther tinha muito mais do que aparência. Ela tinha, além da aparência, ela tinha essência. E ela sabia que essa essência ia exalar quando ela se colocasse na mão do Senhor. E foi dessa forma. Esther se preparou, Esther jejuou, Esther buscou no Senhor, Esther se fortaleceu no Senhor. E Esther se preparou para encontrar com o rei. Quando Esther vai de encontro ao rei, ela aparece ali na sala real, o rei a olha e imediatamente ele levanta o seu cetro de ouro, permitindo que ela entrasse ali na presença do rei. Essa permissão fez com que Esther entrasse na presença do rei e logo de cara, porque quando nós buscamos no Senhor, os caminhos se abrem, os corações se quebrantam e as portas se abrem. É simples assim. E as portas para Esther tinham sido abertas e o rei já declara: Esther, o que queres? Te dou até metade do meu reino. Olha só, imagina o quão linda essa mulher não deveria estar para esse rei que era fissurado na aparência não declarar que daria metade do reino para ela. Só que Esther, ela buscou no Senhor. E quando nós buscamos no Senhor, o Senhor nos dá estratégias
para vencermos o nosso inimigo com sabedoria, com inteligência, no tempo do Senhor. E foi assim que Esté agiu. Dessa forma, Esté convidou o rei e Naamã para um banquete que ela estava preparando, e o rei ficou encantado. Naamã, na sua altura, do seu orgulho, da sua prepotência, ficou altamente ensoberbado, e aí ele ficou se achando o rei da cocada preta, mas mal sabia ele que os planos do Senhor são muito maiores e melhores do que ele podia imaginar, que toda a sua maldade teria um preço, e um preço alto. E ele disse o seguinte: ele chega na sua casa contando que ele tinha sido convidado para um banquete, somente ele, na presença do rei e da rainha. Ele chega todo feliz e conta a seguinte situação para sua esposa, e a Bíblia fala para a sua multidão de filhos. Então você imagina a quantidade de filho que esse homem não tinha. E disse o seguinte: e disse Naamã: tampouco a rainha Esté a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado para juntamente com ela e o rei. Quando chegou esse primeiro banquete, que ele já está relatando aqui que ele participou, o rei pergunta novamente a Esté: qual a sua petição? O que você quer de mim? Esté é uma mulher muito sábia, por isso que ela é muito usada, mencionada quando se diz de sabedoria. Nesse primeiro momento, sem ter a direção de Deus, nós já teríamos falado ao que teríamos entrado na presença do rei. Ela não, ela primeiro alegrou o coração do rei. O livro de Esté, ele começa com um banquete. Nós temos de novo aqui um banquete. O vinho traz alegria, o vinho representa a alegria, representa a felicidade. O que a Esté fez? Ela primeiro alegrou o coração do rei. Serviu um banquete com vinho, boas comidas, e ele estava muito feliz. E novamente ele pergunta: o que queres? Ela: meu rei, vamos fazer um segundo banquete amanhã para você e para Naamã. São meus convidados especiais. E amanhã eu conto para o Senhor o que eu quero, o que eu desejo. E foi dessa forma que Naamã chegou na casa dele, contando toda essa vantagem, achando que ele era o rei da cocada preta, que estava por cima, que tudo estava favorável a ele. E foi aí no segundo dia desse banquete. Então, no segundo dia, ele estava muito feliz, ele estava muito alegre. Ao sair desse banquete, ele se depara com quem? Com Mardoqueu. Mesmo estando tão feliz, ele ainda é um homem maligno, um homem perverso. E ele chegou em casa contando toda essa notícia, mas em seu coração ele ainda tinha a perversidade. Ele não se contentava, porque esse tipo de pessoa não se contenta. Ainda que ela tenha tudo que ela quer, ela tem que ferir o alvo daquela pessoa que ele... Olha, de certa forma eu imagino que era até uma inveja, porque ele não conseguia viver a vida dele, ainda que ele tivesse tudo que ele ansiava ter, fortuna, glória, porque de certa forma nesse momento ainda que ele não entendesse, ele estava sendo glorificado ali na presença dos reis, do rei e da rainha, mas ele não se contentava, sabe por quê? Porque o nosso inimigo, Satanás, ele nunca vai estar contente, enquanto ele não te destruir, não tentar nos destruir a todo tempo, ele nunca vai estar contente. Mesmo assim foi Naamã faz essa figuração diretamente com Satanás. Ele nunca vai estar contente, ele sempre vai estar tentando nos destruir e armando e criando estratégias e possibilidades para que isso aconteça. E foi exatamente o que Naamã fez. Ele mandou construir uma forca de aproximadamente alguns côvados, que eu não me lembro agora, mas eu sei que em metragens normais, as nossas, dá equivalente a 23 metros de altura para enforcar Mardoqueu. Tamanha era a raiva dele. Assim é o inimigo das nossas almas. Ainda que pareça que ele está tendo vitória, ele nunca vai estar satisfeito. Ele sempre vai tentar nos colocar numa forca. E vai tentar de todas as formas. E foi assim. Entregou-se os vestidos. E aí, antes do segundo banquete, tem um pedaço aqui que eu esqueci de comentar. E eu vou terminar o segundo banquete amanhã. Mas esse eu preciso contar, porque eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é incrível, porque o Senhor tem muito bom humor. O que acontece? Entre o primeiro e o segundo banquete, o rei foi ler as crônicas dos acontecimentos e ele lembrou-se que o servo que lia para ele lembrou que Mardoqueu salvou o rei de uma conspiração contra a vida dele. E nesse momento que ele estava ali fazendo a leitura, quem entra no pátio todo feliz, todo alegre? Quem entra? Naamã. E aí, assim que ele entra, o rei pergunta: Naamã, o que eu deveria fazer para um homem que eu quero muito honrar,
que ele merece muito a glória, que ele precisa ser honrado. O coração de Ramã se encheu de orgulho, se encheu de soberba. Só pode ser eu, não pode ser outro. Então, ninguém desse reino pode ser essa pessoa que o rei quer tanto honrar. E aí ele fala o seguinte, olha a ideia que ele dá. Eu amo a Bíblia. Fala da seguinte forma: entregue o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes dos reis e dos maiores senhores, e vista dele daquele homem de cuja a honra se agrada, e leve-o a cavalo pelas ruas da cidade, e a pregue, dizendo diante dele: assim fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma o vestido, toma o cavalo, como disse, e fazer assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e com coisa alguma deixe de cair de tudo que tenho me dissesse. Qual foi a ideia do Ramã? Olha como Deus é muito bem-humorado. Ele falou para o rei, não sabia que seria o judeu que ele tanto queria enforcar, que ele tanto queria matar. E o rei perguntou o que faria. Ele falou assim: vista este homem com as roupas reais do rei, coloca a melhor roupa do rei sobre ele, coloque algumas traduções falam coroa, mas não é bem uma coroa, mas como se fosse um sinete do rei, e coloque em cima do cavalo que o rei costuma usar. Pegue o seu príncipe mais honrado, um dos maiores, coloque para segurar esse cavalo e saia gritando pela cidade: este é o homem de quem o Senhor se agrada e honra, assim o rei faz com todo aquele que ele honra. Você imagina a cara dele fazendo esse tipo de coisa? Você imagina a reação dele quando ele teve que ouvir que não era ele e que era o cara que ele mais odiava? Meu Deus do céu. Você imagina a cara que ele não chegou em casa? Pois é, esse é o nosso Deus. Além de tudo, ele é muito bem-humorado e faz e zomba e tira onda com a cara de Satanás, porque o Senhor, ele é o seu Deus. Quando o inimigo pensa que vai nos derrubar, quando o inimigo tem a certeza e a convicção que acabou para nós, que chegou esse tempo, o Senhor faz com que ele mesmo se humilhe perante aquilo que ele planejou para minha e para sua vida. Amém? Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, um Deus bem-humorado, um Deus cheio de alegria, um Deus cheio de bom senso, porque ele tudo sabe, ele tudo vê, e ele sabe o tempo, a hora e o momento oportuno para fazer com que essas coisas sejam paradas, cessadas, e vai envergonhar o inimigo através daquilo que ele planejou ser a sua destruição. O Senhor vai fazer com o inimigo cair ao chão, mas ele não simplesmente cairá. Além de tudo, ele será envergonhado e será humilhado. Creia, tão somente creia, que esse é o nosso Deus, que apesar de parecer que tudo vai dar muito errado, o Senhor reveste esse quadro, o Senhor reveste essa situação e faz com que o inimigo passe uma vergonha tão grande e você ainda seja exaltado. Amém? Fica com Jesus, fica com Deus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade, da fidelidade do nosso Pai de amor. Lembrando que amanhã nós continuaremos essa história e nós veremos mais um pedacinho dessa história que encanta o nosso coração e nos faz perceber o quanto Deus é bom, o quanto momento nenhum o Senhor nos larga, mas Ele sempre nos guarda, nos protege e nos livra de todo e qualquer mal. Amém? Fica com Jesus. Um dia maravilhoso, um dia abençoado, cheio da glória, da graça, da bondade e da fidelidade do nosso Pai de amor.